Olá, eu sou o professor João e nós vamos fazer a correção da aula 27 do sexto ano de matemática. Então, o tema da aula, o conjunto dos números naturais, multiplicação de números naturais. Interpretar e resolver problemas que envolvam multiplicações com naturais. Na linguagem comum, dizemos, por exemplo, que o dobro de um número mais 3 unidades é igual a 13. Já na linguagem matemática, podemos escrever essa mesma afirmação da seguinte forma: ó. O dobro de um número, duas vezes x, mais 3 é igual a 13. Tá? Então, na linguagem comum fica assim: ó, o dobro de um número mais 3 unidades é igual a 13. E na linguagem matemática fica dessa forma aqui: ó, 2 vezes x mais 3 igual a 13. Então, ó, atividade 1. Passe da linguagem comum para a linguagem matemática. Então, ó, o triplo de um número mais duas unidades é igual a 12. Então, ó, vamos lembrar, ó, o triplo é 3. Então, aqui eu tenho 3 vezes. Quando eu falo um número e não mostro qual é esse número, eu chamo ele por uma letra. A maioria é representada por x, mas eu poderia colocar qualquer outra letra, tá? Então, ó, aqui está falando, ó, o triplo de x, tá? O triplo de x. A palavrinha de novo mais, então ele está falando para mim fazer aqui, ó, mais, tá? Então o triplo de x mais quem? Ó, duas unidades é o 2, né? Então, ó, mais duas unidades, está aqui, ó, mais 2. É igual, essa palavrinha aqui é igual, ó, é o símbolo na matemática, igual. Então, ele está falando que 3, o triplo de x, mais duas unidades é igual a 11, ó. Tá? Então, aí gerou aqui, ó, 3x mais 2 igual a 11. Tá? Então, essa era a expressão matemática aí, tá? A linguagem matemática do triplo de um número mais duas unidades igual a 11. Ok? Na letra B, ó, da mesma forma, nós temos aqui, ó, o dobro, novamente, duas vezes. O dobro de quem? O dobro de um número, tá? Eu posso chamar de x, mas eu posso chamar aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, uma outra letra, ó, y. Então, o dobro de y, tá? O dobro de y, tá? De um número, mais, olha a palavrinha de novo, mais, símbolo matemático, 7 unidades. 7 unidades é o número 7, gente, ó, tá? Então, eu tenho o dobro de um número, y, mais 7 é igual, ó, a 17. Ok? Então, formou isso daqui, ó, 2y mais 7 igual a 17. Então, essa é a expressão aqui em linguagem matemática. Vocês viram que aqui eu usei o x e aqui eu usei o y, não importa. O importante é saber que esse número é uma incógnita. É um número desconhecido que quando eu resolver essa expressãozinha de alguma forma, eu consigo identificar qual é esse número, tá? Então, aqui é apenas uma linguagem matemática. Então, no item C, da mesma forma, ó, o dobro de um número. Então, duas vezes esse número. Duas vezes o x. Agora, nós temos aqui, ó, né, um número, ó, menos, a palavrinha menos. E aí, nós temos aqui 5 unidades. É o 5. É igual a 3. Então, dessa forma ficou aí, ó, 2x menos 5 igual a 3, tá? Essa é a linguagem aí matemática. Na D nós temos aqui o quádruplo. O quádruplo, gente, é 4 vezes. Então, 4 vezes um número, tá? Vou representar de novo por uma outra letra aí, a letra B, ó. 4 vezes a letra B, tá? Mais, então, olha lá, mais uma unidade, uma é o número 1, é igual a 9. Então, olha como ficou, ó, 4 vezes B, 4B, mais 1, isso dá 9, isso é igual a 9, né? Então, a expressão aí. Opa!
isso aqui, ó, 4b mais 1 igual a 9, ok? Então, vamos lá. Item E, ó, um número, ele está falando apenas de um número, eu não conheço, então, ó, um número, vamos chamar de novo de x, então, ó, um número. Aí, mais, ó, então, vamos acompanhando assim, ó, mais 2 unidades, ó, mais 2, então, é igual a 5. Então, ó, isso é feito por partes para a gente entender, né? Então, a expressão ficou assim, ó, x, que é um número, mais 2 unidades, igual a 5. Essa é a resposta aí. No item F, nós temos aqui ó, o dobro de um número. Novamente, o dobro é 2. 2 vezes esse número. Vamos chamar aqui de Z. Então, ó, o dobro de Z mais o seu triplo. Então, ó, o dobro de Z mais o seu triplo. O triplo de quem? Ó, o triplo de Z, ele está falando aqui, o seu triplo, o triplo desse número aqui. Quem é esse número aqui? Esse número é o Z, então o triplo dele, ó. Então é o triplo do número Z. Então é 3 vezes o número Z. Então ele está falando assim, ó, o dobro de um número Z, que eu chamei de Z, mais o triplo desse mesmo número Z. E isso vai ser igual a 10, tá? Então, nós temos a expressão aqui, ó, 2z mais 3z vai ser igual a 10, tá? Então, ele está falando, ó, se eu somar 2z com mais 3z, isso vai dar 10, tá? No item 2, ó, o dobro de um número é igual a 24. Qual é esse número? Agora, gente, presta atenção que ele está, além de eu fazer qual que é a linguagem matemática, eu vou resolver agora. Então, eu vou fazer igual eu fiz no exercício anterior e resolver. Então, vamos lá. Ó. O dobro, novamente, é 2 vezes um número. Vamos chamar o atual, né? O que a gente mais usa, o x. Então, ó, o dobro do número x é igual a 24. É isso que ele está falando. Aí a pergunta é, qual é esse número? Qual é esse número quem? Ó, esse número, que nós chamamos ele de x. Então, eu vou descobrir qual é esse número. Então, ó, presta atenção, gente. Se esse número está multiplicando aqui, para mim resolver, basta eu pegar o 24 e dividir pelo 2. Eu faço a operação inversa. Ó. Se esse número está multiplicando e deu um resultado que é 24, deu o produto 24, se eu fizer o quociente, se eu achar qual é o quociente, tá, desse número, ó, 24, dividindo ele pelo dobro dele, né, desse número, ó, eu consigo achar qual é esse número. Então, se eu fizer 24 dividido por 2, ó, isso vai dar 1, né, 2, 0, abaixo 4, e aí 2 vezes 2, 4, eu tiro, isso vai dar 0, zerou. Então, se zerou aqui, ó, quem era o meu número? Ó? Meu número x, esse é o x, tá? Esse era o número desconhecido. Então, aqui ele está falando o quê? Qual é esse número? A gente já sabe. Esse número é o x, que é igual a 12. Entenderam? Então, ó, eu tinha o dobro de um número que era igual a 24. Qual é esse número? Esse número é o 12. Por quê? Porque se eu pegar aqui agora e fazer, ó, 12 vezes 2, isso vai dar 24. Então, dessa forma aqui, eu consegui descobrir qual era o número, qual é a incógnita, um número desconhecido, tá ok? Até a próxima aula.